Lucas 5, de 1 a 11, mais uma vez, a palavra de Deus nos diz: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do largo, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-se aos pés... Desculpa, eu acabei me perdendo aqui. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. A gente está encerrando hoje a série Não Pare. E quanto a gente precisa ouvir essa frase ressoar no nosso coração: não pare. Quantas vezes para você dá vontade de parar? Quantas vezes a gente se vê frustrado diante das situações do mundo? E eu quero, você que está acompanhando a gente ao longo desse mês, eu quero que você consiga parar alguns segundos e recapitular. A gente tem lido esse texto todos os domingos, é o mesmo texto. E a cada domingo a gente tem apontado para algo diferente. E a pergunta é: o que Deus tem falado com você através desse texto? O que Deus falou agora com você? Antes de alguém comentar qualquer coisa, antes de você ouvir qualquer apreciação do pastor, o que Deus está falando com você? A gente tem batido nessa tecla, irmãos, e a gente vive uma sociedade tão corrida que a gente quer tudo pronto. E talvez a gente tenha perdido o melhor da vida cristã, ou na verdade a sua essência, que é se comunicar com Deus, é falar e ouvir Ele falar. Entender que Ele é um Deus vivo. Então essa pergunta: o que Deus está falando comigo, precisa ser feita todos os dias, mas especialmente quando eu participo do culto, eu preciso sair com essa pergunta respondida: o que Deus falou comigo? Comigo de maneira específica e pessoal. O que Deus quer que eu faça? Qual é a atitude que Deus quer que eu tome quando eu sair da igreja? O que Deus quer mudar na minha semana? Para o pastor é difícil, porque eu tenho que fazer um discurso, de certa maneira, generalizado, para que todos possam ouvir e aplicar a si mesmo. Mas você, de maneira pessoal, precisa ouvir algo específico para você. Eu gosto de dizer que é como se fossem pérolas. Você consegue, você já louvou a Deus, as pessoas já oraram aqui, cantaram, lemos textos. Existe uma frase, uma palavra que Deus já falou com você? Pega ela, guarda ela no teu coração. Não deixa que a agitação do dia faça você perder o que Deus está falando com você. E agora a gente está iniciando a mensagem. Que pérolas Deus tem para você? Que frases, que mensagens Deus está fazendo ressoar no seu coração? Se a gente estiver distraído, a gente perde. E aí Deus pode ter falado um montão, e você sair daqui ainda com aquele problema te machucando, ainda com aquilo te angustiando,
ainda com aquela questão te empurrando contra a parede, quando Deus já está te dando direção. Por exemplo, a gente está lidando muito no texto com a frustração de Pedro diante de uma noite inteira de trabalho sem conseguir nada. E a pergunta que a gente tem que fazer para a gente é: qual é a minha frustração? Hoje, na minha vida, qual é a frustração que tem me feito parar? Qual é aquilo que tem me machucado e me desanimado de tal maneira que eu digo assim: estou esgotado. Eu não quero mais lidar com esse problema. Eu não quero tentar superar ele. Cada um de nós tem um. Não se sinta a pessoa mais infeliz do planeta. Cada um de nós tem as suas lutas. E eu quero te dizer que, se muitas vezes nós somos derrotados, a derrota faz parte do nosso caminho. Porque muitas vezes são derrotas que nos fazem mudar a direção. São derrotas que nos fazem depender de Deus. São derrotas que nos fazem admitir que eu não consigo lidar com a vida apenas com as minhas forças. Eu preciso de uma força sobrenatural. Eu preciso de algo além de mim. Eu começo a perceber através não só das vitórias, mas especialmente das derrotas, que eu preciso amadurecer, que eu preciso tomar novas decisões. E aí talvez eu precise lembrar também de tudo que Deus tem feito na minha vida. Quais são as coisas ao longo da sua caminhada que Deus já fez? Quais são os milagres, as bênçãos que você já viveu, já recebeu? Quais são as palavras que Deus já falou ao seu coração e trouxe vida e esperança? Por que essas coisas são tiradas da balança? Porque quando a gente está no meio do furacão, só o que importa é o que não está dando certo. Só o que importa é o que não está acontecendo. E parece que a nossa vida é só isso. Eu quero bater nessa tecla. A sua vida é mais do que isso. Pedro, e a gente já vai entrar nisso, ele se prostra porque ele vê o poder de Deus. E eu quero te dizer essa manhã que Deus também quer se revelar a você. De tal maneira que você não tenha outra atitude a não ser se prostrar. E falar: Senhor, eu não consigo nem ficar perto do Senhor porque o Senhor é maravilhoso demais. Eu preciso saber que Deus tem nova direção para mim. Vamos voltar à história só para a gente pegar o final, que é o foco de hoje. Jesus está na praia pregando às multidões, falando do evangelho verdadeiro de tal maneira que as pessoas anseiam ouvi-lo. Anseiam de tal maneira que começam a espremer ele. E ele se vê empurrado para o meio da água. E ele fala: eu preciso subir num barco. E pede para um pescador que estava lavando as suas redes, tinham encerrado o seu trabalho, para subir no barco. E esse pescador era Pedro. Jesus está pregando às multidões e o evangelho diz que elas ficavam admiradas, porque ele falava como alguém que tem autoridade. Ele falava como alguém que sabe do que está falando. Como alguém que, quando fala, não dá tiro no escuro. Quando dá direção à nossa vida, a direção é certa. Ele conhece o nosso coração, esse é o nosso Deus. Só que o desafio para Pedro e para mim e para você é quando Jesus vira para mim e fala para mim de maneira pessoal. Porque é bonito ouvir essas palavras de autoridade. É lindo quando a gente vê discursos motivacionais que nos levam a acreditar, a ter esperança. Essas coisas são legais e fazem parte das nossas necessidades. Mas existem momentos em que Deus olha nos nossos olhos e nos fala ao coração. Deus faz isso com Pedro e fala assim: Pedro, pega o seu barco, vamos ali para o fundo, vamos jogar essa rede de novo. A gente já leu, e Pedro, diante da palavra de Jesus, ele coloca para fora a sua frustração. Ele fala: Senhor, a gente trabalhou a noite inteira. A gente trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Você está vivendo algum momento assim?
que você faz quando você vê os problemas crescerem de tal maneira que parece que vão te sufocar? Normalmente a gente começa a buscar a Deus, mas eu acho que a gente busca a Deus de maneira errada. A nossa pergunta é o que fazer? O que Deus tem para mim? O que Ele quer me ensinar com tudo isso? A gente quer ver a situação mudar. A gente quer ver novos caminhos se abrirem e a gente quer o problema sendo resolvido. Só que preste atenção nisso. Preste atenção. A vida não é sobre problemas. Quando a gente vê um filme, a câmera normalmente aponta para o protagonista. O cara que é o artista principal, o personagem principal da série, do filme, da trama. Imagina se no meio de uma luta acirrada, um mocinho com o vilão, a câmera vira e começa a filmar os soldados que a gente nem sabe o nome. Imagina você vendo a câmera virar e no cantinho da tela só você conseguir ver que está acontecendo alguma coisa, mas você não sabe o que é. Teu coração vai ficar angustiado e talvez você queira xingar o câmera. Por que ele está fazendo isso? A cena principal está aqui. Ele está filmando o cara que eu nem sei quem é, o figurante. A gente faz isso o tempo todo. A gente pega a câmera da nossa vida e começa a aprontar não para o protagonista, mas para as coisas secundárias. A sua vida não é sobre os seus problemas. A sua vida é sobre você e sobre a sua caminhada com Deus. Isso é o centro da sua vida. Por isso, Deus não quer resolver problemas. Deus quer resolver a sua vida. Deus quer conduzir o seu coração. Às vezes, o meu anseio furioso é que os meus problemas se resolvam, que a vida seja um caminho reto e aberto, sem nenhum problema. Mas o quanto isso faz de mim uma pessoa melhor. O quanto isso me faz ter emoções e um crescimento que me leve ao melhor de mim. Se você for considerar de maneira ponderada e racional, você vai ver que talvez os seus piores momentos são as melhores coisas que aconteceram com você. Não vivê-los, mas o que você ganhou deles. A maneira como você amadureceu, a maneira como você mudou o seu jeito de enxergar a vida, a maneira como você mudou o seu jeito de lidar com as pessoas. É ou não é? E por que a gente fica insistindo para Deus para que coisas sejam resolvidas e ignora o que está acontecendo no nosso coração? Talvez a pergunta que a gente deveria fazer é: Deus, por que eu estou tão angustiado? Senhor, por que meu coração ainda está tão fragilizado? Depois de tudo que eu já ouvi, já vivi com o Senhor, a câmera está voltada para o lugar errado. O texto nos mostra Pedro diante da maior frustração da sua carreira, que é uma noite inteira sem pescar nada, ouvindo a direção de um carpinteiro, mandando ele pescar no lugar errado e na hora errada. E ele precisa não só externar a sua frustração, a sua derrota, mas, acima de tudo, tomar uma decisão. Se ele vai confiar nos seus conhecimentos técnicos sobre a pesca, se ele vai confiar na sua intuição racional, que diz que aquela ordem é furada, ou ele vai simplesmente obedecer a um carpinteiro que fala como quem tem autoridade. Essa decisão que a gente toma todos os dias. Será que eu vou ouvir Deus e vou comparar a sua voz, a sua ordem, o que ele diz ao que eu sei? Ou eu estou pronto para ser um discípulo? A gente viu a palavra discípulo está conectada a um mestre a quem você segue. Se você é um discípulo, você segue alguém. Você vai atrás de alguém, você ouve alguém que direciona os seus passos. Se você mesmo decide o caminho da sua vida, você não é discípulo de ninguém, a não ser de si mesmo. E quando o foco da minha vida são os meus problemas,
talvez eu esteja seguindo a coisa ou a pessoa errada. Eu estou seguindo os problemas da minha vida. E eu dou a eles o poder de direcionar a minha vida, meu humor, meu coração, a minha fé. Quando Pedro obedece Jesus, uma revolução se desencadeia na vida dele. Ele simplesmente toma a decisão de jogar a rede. E a gente falou isso outros dias. Ele corre o risco de ser zombado, de ser caçoado, porque ele está tomando uma atitude que, para outras pessoas, para os outros pescadores, para as pessoas que conheciam o mínimo, era ridícula. Lançar a rede num lugar só um pouquinho mais fundo, em plena luz do dia. A possibilidade era ele pegar algumas sardinhas e olhe lá. Mas quando ele puxa a rede, ele percebe o poder da obediência, o poder de se submeter à pessoa certa, a querer seguir aquele que sabe o que faz. E diz o texto que a rede vem tão cheia que ele precisa chamar os seus amigos e os dois puxam e botam aqueles peixes nos dois barcos, mas os barcos estão quase afundando. E a partir do verso 8, que de fato é o nosso foco hoje, diz que Simão, quando viu aquilo, ele se prostra, ele se joga no chão, humilhado. Talvez a ideia que o texto passe para a gente é que Jesus continuou no barco, participando da pesca, porque ele não só manda, ele está com a gente. Quando ele manda a gente em algum lugar, ele está junto. Ele não manda a gente sozinho, ele está do nosso lado. Ele não é aquele líder que manda você enfrentar o perigo e deixa você na furada. Porque ele acabou de lançar a rede, eles puxam os peixes, o barco está quase afundando, e de repente a cena mostra Pedro se jogando. Ele não se jogou no mar, é no chão do barco. Jesus está lá, e ele se prostra diante de Jesus aos seus pés, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro, mesmo tendo a fé, a coragem de obedecer, ele percebe as coisas. A dúvida estava no seu coração. Ele sabia que aquele que deu ordem só podia ser o próprio Deus. Eu não sou digno de ti. Talvez, irmãos, o pecado no nosso coração nos leve a erros que vão se seguindo até a gente achar que merece coisa de Deus. Até a gente chegar ao absurdo de achar que Deus está aqui para nos servir, para resolver nossos problemas, para tornar a nossa vida mais fácil. Os problemas quem arruma somos nós, com os pecados que a gente segue, com as decisões erradas. Mas Deus está na jogada. Ele se intromete na nossa vida e fala: eu vou resolver isso, eu quero resolver. Mas Ele não se compromete com os nossos erros, porque a gente toma decisões as mais descabidas possíveis. A gente quer viver como quer. A gente quer tomar os caminhos mais fáceis. E aí a gente arruma os piores problemas. E Deus não se compromete com os nossos pecados. Ele não vai consertar os nossos planos pecaminosos. Entenda isso. Jesus não se compromete com o meu pecado a ponto de consertar os meus planos pecaminosos. Ele me traz de novo para o caminho. Então, se o seu caminho é errado, ele não vai ser consertado. Você precisa trocar de caminho. Deus não está aqui para fazer reforminha, para dar um jeitinho na sua vida. Ele está aqui para te transformar em nova criatura, para te mostrar um caminho no qual você não quer seguir, a não ser que se prostre, a não ser que você se submeta àquele que é todo-poderoso. Quando Pedro diz: Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador, ele está dizendo: o Senhor é tão alto, é tão bom, é tão maravilhoso. Cada decisão minha é um passo para longe do Senhor. É um ato de revolta à sua vontade. E eu quero abrir mão disso. E o que Jesus fala para Pedro? Qual é a primeira coisa que Jesus fala para Pedro? Lê aí na sua Bíblia. Qual é a primeira coisa que Jesus fala para Pedro? Hein? Gente, é o quê? Não temas. É estranho isso para você?
A primeira coisa que Jesus fala para Pedro é: não temas. Por que ele diz isso para Pedro? Por que ele manda Pedro não temer? Pensa rapidinho aí, tenta achar uma resposta. Por que você acha que Jesus manda Pedro não temer? Ele poderia falar qualquer coisa, mas a primeira frase que Jesus fala para Pedro é: não temas. Qual é o medo de Pedro que Jesus consegue ver? E aí, o que vocês acham? Quero ouvir vocês. Qual é o medo de Pedro que Jesus consegue ver claramente? Quem quer arriscar? Não pescar nada? Ser um fracassado? E aí? É o quê? Medo do quê? Medo da abundância, da mudança. Pode ser. De quê? Jesus vê os pecados dele. Qual é a cena anterior à frase de Jesus? Vem na sua Bíblia. O que está acontecendo logo antes de Jesus falar não temas? A admiração se apoderou de Pedro. Pedro se prostrou e a explicação é porque a admiração se apoderou dele, mas não só dele, mas também dos seus amigos. Quem são os seus amigos? Seus amigos? Pedro, Tiago, João e Barquinho. Os filhos de Zebedeu. Mas não tem mais Barquinho na história. As crianças cantam Pedro, Tiago, João e Barquinho, mas não tem mais Barquinho na história. Sabe por quê? Porque eles pegam os barcos, as redes, deixam na areia e largam tudo. E vão atrás desse homem. Vão atrás de Jesus. Esse é o medo que eu e você temos. Porque as coisas nos trazem uma falsa segurança. Os nossos planos dizem para a gente que a gente pode confiar neles, mesmo eles dando errado o tempo todo. Os nossos planos o tempo todo nos frustram e fazem a gente ficar ansioso, angustiado, mas a gente continua acreditando que a gente pode dar conta. Pedro e os seus amigos tomam uma atitude, eles desistem dos seus planos. Quais eram os planos deles? Eles eram donos de uma equipe de pesca, eles ganhavam a vida assim, e diante dos altos e baixos, eles tomam uma decisão radical, é largar os seus projetos, é abandonar tudo para seguir a Jesus, e Jesus fala: não tenha medo de me seguir. Eu sei que há receios que crescem nessa hora, quando você está prestes a obedecer plenamente Jesus, os medos começam a bater na sua porta. Será que eu posso seguir a Jesus de verdade? Poxa, mas o que as outras pessoas vão dizer? Como é que vai ser o meu sustento? O que vai acontecer com a minha vida social? Será que essas decisões vão me levar a um caminho feliz? Mesmo que eu olhe para a minha vida e a minha vida faça todas essas coisas darem errado, ainda assim eu tenho medo de abandonar esses planos furados e seguir a Cristo. Mas Ele é tão bom e conhece de maneira tão poderosa o nosso coração que Ele fala para mim e para você hoje: não temas, não tenha medo. Eu sei que até hoje, naturalmente, você foi ensinado a confiar nessas coisas. Eu sei que até hoje essas coisas trouxeram uma segurança e você sentiu essa segurança ir e voltar. A gente vive como numa montanha-russa o tempo todo. Então toma uma decisão, para de confiar nessas coisas. Para de acreditar naquilo que sempre te deixou na mão. E que tal uma decisão mais radical? E que tal você ter a coragem de confiar num caminho que não é seu? Esse é o nosso medo. Um caminho que não é meu. Porque seguir alguém significa que você não está mais no controle. Jesus vai definir o que vai acontecer na sua vida. Mas espera aí, a gente não está falando de outro ser humano. A gente não está falando de um imperador tirano. A gente está falando de um Deus que morreu numa cruz para me salvar. Que me amou de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É esse que eu vou seguir, não é qualquer um. É aquele que me ama até o final. Aquele que se humilhou. Aquele que carregou uma cruz, mesmo sendo o próprio Deus. Por que eu continuo com medo?
Medo de Jesus me definir. Eu tenho medo de Jesus me definir. Porque eu quero escolher quem eu sou e como as pessoas vão me olhar. Jesus fala, a partir de hoje, Pedro, você é pescador de homem. Você não é mais pescador de peixe. Pedro não estava mais no controle. Como é que seria se Pedro tivesse pescado muito aquela noite? Como é que seria se ele tivesse pescado tanto que ele pudesse até ir para casa mais cedo? E ele não sofresse o incômodo de ter que humilhado, lavando suas redes, sem ter peixe nenhum no barco, um monte de pessoas espremendo ele para ouvir um pregador que ele não havia convidado para o seu local de trabalho. Começamos o mês, irmãos, lembrando que Deus nos vê. Como Deus viu Pedro naquela praia, Deus vê você no seu lugar de humilhação. Deus sabe exatamente as coisas pelas quais você está passando. Vimos semana passada que Deus não só nos vê. Ele não tem só o interesse de ver o quanto eu estou sofrendo. Ele dá uma direção para que o meu coração comece a ser transformado. Ainda não é a direção final. Ele só fala, Pedro, vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer um teste? Volta para o mar. Joga a rede de novo. Para que Pedro sentisse o poder e a autoridade de Deus. Ele faz isso com a gente. Ele, depois de começar a tratar o nosso coração, ele começa a nos dar missão. Nos manda de volta para o mar. Experimenta de novo viver além de si mesmo. Para algo além do seu próprio umbigo. Começa a perceber e obedecer à direção de Deus. E hoje a gente começa a entender que há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. O que você vive hoje não é toda a sua história, mas vai ser. A sua história, o seu fracasso vai se repetir se você não tomar direções diferentes. Se Pedro continuasse indo para aquela praia e tentando pescar, haveriam outras noites em que ele passaria a noite inteira sem pescar nada. Se Pedro não mudasse a sua direção, os seus fracassos seriam recorrentes. E mudar a direção, percebe? Como é que eu e você mudamos a direção? A gente bota uma vela maior, a gente melhora a nossa rede, a gente tenta um jeito diferente, um horário diferente, uma maneira diferente. Não é sobre isso que Deus está falando. Deus está falando de mudança. E a mudança é largar os barcos. A gente precisa saber que há tempo para tudo. Quando eu li num livro, irmãos, Eclesiastes 3, de 1 a 8, o livro comentando o texto, quando diz lá que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, eu sempre gravei no meu coração de que isso significava que os tempos bons viriam. Teria tempo para tudo. Eu sempre gravei no meu coração, quando o Eclesiastes fala que há tempo para tudo, que o tempo de Deus chegaria. Mas quando eu li aquele comentário dizendo que quando Deus diz que há tempo para tudo, Ele está dizendo também que há momentos ruins. Eu falei, peraí, eu nunca parei para pensar seriamente nesse outro lado. Há tempo para tudo significa que há tempos bons e ruins e há espaço na nossa vida para os dois. E eu preciso ansiar por momentos bons, mas aprender a viver os momentos ruins. Eles fazem parte da minha vida e eles são muitas vezes misericórdia de Deus para que aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade guie o meu coração para enxergar coisas que eu não enxergo. Deus não é o autor do mal, mas Ele usa as dificuldades e os maus que batem à minha porta para conduzir o meu coração, para me levar a momentos de crescimento, de maturidade, de mudança. Eu preciso pegar as verdades que eu digo acreditar, que eu digo crer, e trazer para a prática do meu dia a dia. O que significa para mim acreditar que há tempo para todas as coisas?
que Deus é todo-poderoso. Significa acreditar que as coisas que acontecem na minha vida não são um acidente, algo que escapuliu da mão de Deus, e muito menos que Ele está ignorando a minha situação, mas que Deus está conduzindo a minha vida e cada momento que eu preciso viver faz parte do que Ele está fazendo em mim. Eu sou o protagonista disso. A minha caminhada com Deus é o centro disso. Você consegue perceber isso? Se você consegue, irmãos, a gente precisa deixar que a voz de Deus guie os nossos passos. Eu preciso aprender a viver todos os dias ouvindo Deus e não julgando as coisas a partir do conforto, do ganho, do que é aceitável ou fácil para mim. Normalmente a gente procura as facilidades, mas saiba de uma grande verdade: a facilidade cobra o seu preço. Sabe por quê? Porque normalmente ela não leva a lugar nenhum. Tudo que realmente importa custa. Quando eu escolho caminhos fáceis, via de regra, eu não chego a lugar nenhum. E aí a apatia, o desânimo, batem rápido no meu coração. O reino de Deus precisa voltar a ser central na minha vida. Custe o que custar. Quanto isso tem custado a você? O quanto você tem tido medo? Eu estou encerrando, irmãos, mas a minha percepção é que a gente tem medo de fazer algumas perguntas para Deus. Sabe por quê? Porque a gente já sabe quais são as respostas. Então a gente finge que não está vendo. A gente sabe o que Deus quer, mas a gente disfarça. Deixa a vida acontecer sempre adiando a decisão que eu sei que eu tenho que tomar, de ir para a direita ou para a esquerda. Mas a vida não é assim. Não tomar nenhuma decisão também é tomar uma decisão. É adiar a mudança que Deus quer fazer na sua vida.